Queridas irmãs e irmãos, sejam todos bem-vindos ao Culto Cristão no Lar. Juntamente com nossa equipe espiritual Bezerra de Menezes e Jesus Cristo. O Culto Cristão no Lar destina-se ao tratamento e às terapias espirituais. Sejam, pois, todos bem-vindos às nossas terapias e tratamento espiritual através do culto no lar. O culto no lar é uma reunião familiar com a presença de Jesus Cristo e de seus anjos e missionários de luz. O culto no lar tem início todas as segundas e quartas-feiras, aproximadamente às 20 horas. O culto é ao vivo. O propósito do culto no lar é unir e fortalecer a família, proteger contra influências negativas, curar enfermidades e auxiliar na solução de problemas. O culto cristão no lar faz parte do tratamento espiritual à distância e é uma preparação para as cirurgias espirituais e os tratamentos do corpo e da alma. Prepare-se para o culto cristão no lar, elevando o seu pensamento através de meditações e afirmações positivas, enchendo-se de fé em Deus e esperança de dias melhores. Evite ingerir carne vermelha, bebidas alcoólicas ou drogas e comidas pesadas em excesso nos dias do culto no lar. Sempre convide a sua família para participar do culto no lar e procure realizá-lo em um ambiente de serenidade. Tenha sempre uma Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo ou outro livro sagrado, conforme a sua crença religiosa. O culto cristão no lar é um culto ecumênico, ou seja, ele é aberto a pessoas de todas as religiões e todas as crenças. Coloque sempre um copo de água de beber para fluidificar ao final do culto e também uma garrafa de água para fluidificar e guardar a garrafa na geladeira. Essa água fluidificada é a sua medicação espiritual e deve ser tomada diariamente durante todo o tratamento. Uma xícara de chá da água em jejum pela manhã e outra à noite. Inicie juntamente com o culto no lar o seu processo de reforma íntima para superar suas imperfeições morais e ser merecedor das bênçãos de Deus nosso Pai. Faz parte da reforma íntima a superação das mágoas e do egoísmo, o perdão e a prática da caridade, generosidade e amor ao próximo. Solicite tratamento espiritual, cirurgias espirituais, preenchendo um formulário em nosso site, equipebezerrademenezes.com.br. Para participar de nossos grupos de terapia espiritual, grupos de mediunidade, de reforma íntima e grupos de orações, envie mensagem para o nosso WhatsApp 31 9692 0098. Deus abençoe a todas as queridas irmãs e irmãos aqui presentes.
Aproveite e venha ser um apoiador da nossa equipe, um apoiador membro da TV Bezerra de Menezes. Que Deus abençoe a todas as amadas irmãs e irmãos na sua jornada da vida. Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos, amigas, amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto cristão no lar. Hoje, 16 de agosto de 2021, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, mais uma segunda-feira. O culto no lar de hoje, que é dedicado a terapias espirituais. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto. Podem ver aqui ao lado o nosso WhatsApp. Quem não participa ainda dos nossos grupos de terapia e deseja participar dos grupos de terapia pelo WhatsApp, pode solicitar sua adição pelo nosso WhatsApp aqui na tela ao lado. E quem desejar também pedir tratamento espiritual no nosso site, pode entrar no nosso site aqui, o endereço está também aqui do lado, equipebezerrademenezes.com.br. Sejam todos muito bem-vindos, boa noite, que Deus abençoe o nosso culto de hoje, que Deus nos ilumine, que Deus possa nos abençoar neste culto maravilhoso. Deixa eu ver aqui. Alguém comentou aí que o som está travando, mas parece que está normal, né? Está tudo normal aqui. Muito bem. Vamos continuar. Então, o nosso culto cristão no lar, hoje, dia 16 de agosto, é dedicado a terapias espirituais. Ao final do culto, teremos a nossa reunião de terapia espiritual nos grupos de WhatsApp. Pedimos a todas as irmãs e a todos os irmãos para, nesse momento, elevar o pensamento. Pedimos a todos para retirar do seu peito, do seu coração, mágoas, sentimentos ruins, sentimentos negativos, pensamentos perniciosos. Encher o seu coração de bondade, de generosidade, de amor. Vamos elevar a nossa vibração energética para que possamos permitir a sintonia com o plano espiritual, permitir a sintonia com os emissários de Deus, com a equipe espiritual. Então, através de pensamentos, de sentimentos nobres, de pensamentos elevados, seremos abençoados, seremos protegidos, seremos tratados pela equipe espiritual. Muito bem, gostaria de lembrar às irmãs e aos irmãos para terem ao seu lado um livro sagrado. Pode ser a Bíblia, pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o livro conforme a sua crença religiosa. E ter também a água para ser fluidificada, né? Então vamos aqui ter sempre ao nosso lado. Já estou aqui com a minha Bíblia, né, ao lado. Podemos ter a Bíblia, podemos ter o Evangelho segundo o Espiritismo e a água, né? Nós deixamos um copo que nós vamos fluidificar ao final do culto para beber ao final do culto, e a garrafa de água, essa garrafinha de água nós vamos guardar na geladeira, tomando uma pequena xícara dessa água, aquela xícara pequena de chá. Tomar uma xícara de chá dessa água pela manhã em jejum, e outra xícara à noite. Essa é a nossa medicação espiritual. Bom, agora já vamos dar início ao nosso culto cristão no lar. Vocês devem ter percebido que nós estamos com um formato novo aqui no culto. Nós temos uma pequena mudança aqui do formato, pois a mudança sempre é bom, né? A gente muda a forma de apresentar o culto,
né? De uma maneira a não ficar tão, tão padronizado. Então, esperamos que vocês tenham gostado desse novo formato. Deixe aí as suas opiniões sobre o novo formato. Se gostaram, se não gostaram, estamos aqui para receber também as opiniões dos irmãos e das irmãs. Agora vamos à oração inicial, à prece de Cáritas. Pedimos a todos que nos acompanhem com a prece de Cáritas. A prece de Cáritas é uma mensagem no qual nós conversamos diretamente com Deus, nosso Pai. Então acompanhe conosco, a partir de agora, a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Que a vossa bondade, Senhor, se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Amém. Prece de Cáritas. Muito bem, queridas irmãs e irmãos, após essa belíssima prece, o qual nós, através desta prece, elevamos o nosso pensamento, entramos na sintonia divina, vamos dar continuidade ao culto cristão no lar, lembrando às irmãs e aos irmãos, aquele que passa por uma grande dificuldade, por uma depressão, por uma ansiedade, por uma tristeza, pensamentos perturbadores, ou por aquele que está em tratamento, que está vivenciando uma doença difícil, um desafio familiar ou financeiro, né? Para colocar o seu pedido em nosso site. Nosso site está aqui ao lado, www.equipebezerra-de-menezes.com.br. Essa mensagem vai direto para o Hospital Bezerra de Menezes. Não existe nada impossível. A espiritualidade, a equipe Bezerra de Menezes está aqui, enviado por Deus, para trazer o auxílio. Então não existe
obra impossível para Deus. Nós só precisamos ter fé e sermos merecedores. Se tivermos fé e merecimento, as boas coisas acontecerão para nós. É fé e merecimento. Agora, convidamos as irmãs e aos irmãos para fazermos a reflexão espiritual de hoje. Hoje temos uma reflexão fundamental, importante para a nossa vida. O Dr. Bezerra de Menezes nos pediu para falar sobre a família, para que possamos compreender melhor a família na nossa jornada terrena, a importância, a força da família na jornada da nossa jornada terrena. Prestem atenção, acompanhem conosco, pois a família é o principal elo de ligação que temos com a nossa evolução. É através da família, é o caminho mais curto para a nossa evolução, é através da família. A força da família na jornada terrena. Acompanhe conosco, então, esta belíssima reflexão espiritual. A família é o principal ângulo na nossa vida terrena, na vida, o ângulo da vida na jornada terrena. Nós nascemos numa família através de um planejamento, específico. Nós viemos de uma família não por acaso. Nós não viemos numa família por acaso. Nós viemos de uma família pela evolução. Os espíritos reencarnam numa mesma família para evoluírem juntos. E nós vamos explicar isso. Quem nasce numa família por acaso? Então, se você tem dificuldade na sua família, se você tem dificuldade com a esposa, ou com o marido, com o filho, com um irmão, com um parente, com a mãe, com o pai, saiba que você veio na sua família, não por acaso, mas sob medida, para a sua própria evolução. A gente não veio numa família, mas a minha família é complicada. Eu não me dou bem com meu irmão, eu não gosto da minha mãe, gosto mais do meu pai, ou então gosto mais do filho, não gosto mais do outro. Sim, os espíritos reencarnaram porque foram adversários numa vida anterior. Não é por acaso, no projeto de Deus, aqueles que foram inimigos, que foram adversários, que se prejudicaram, eles vão voltar, vão retornar juntos para resolverem, para quebrar o ciclo do ódio. Se não voltarem junto numa família, um vai perseguir o outro para o resto da vida. Então, a família, aquele laço consanguíneo, é uma forma. Então, o reajuste é necessário na família. Ela é uma escola da vida. A família é onde o espírito reencarnado aprende desde a hora que ele nasce, as lições. Ele começa a aprender desde bebezinho. E criança, e adolescente, jovem, adulto, na maturidade, no envelhecimento, vai aprendendo as lições. Então o espírito aprende primeiro na família, depois na sociedade, mas a família é o núcleo principal. É onde o espírito encarnado aprende desde o seu nascimento e continua aprendendo até a desencarnação, até a sua volta à pátria espiritual. É a principal escola da vida, é a família. Na família, antigos inimigos se reencontram para o reajuste de contas e para buscar sua redenção através do perdão e do amor. Então aquela pessoa que você se tornou inimigo nessa vida, a pessoa morreu, desencarnou, aí você acha que ficou livre dessa pessoa. Engano, ficou livre nada.
né? Nem você ficou livre dela, nem ela ficou livre de você. Os inimigos vão continuar inimigos na próxima vida. Então, aquela pessoa que você maltratou, que você ofendeu, que você, né, cometeu um crime contra ela, aquilo vai ter volta, né? Existe a justiça dos homens, existe a justiça de Deus. Às vezes, a justiça dos homens falha e a pessoa acha que escapou. Não, não escapou, não. Nenhum de nós escapa da justiça de Deus. Você maltratou, que você cometeu um crime, que você cometeu um abuso, você vai reencontrá-la. E você vai ficar reencontrando essa pessoa até que os dois se perdoem, resolvam essa pendência. E quanto mais difícil for essa solução desse problema, mais doloroso vai ser. À medida que você não consegue fazer o acerto de conta, o reajuste de conta, o perdão mútuo na próxima encarnação dos dois, vai ficar para outra seguinte, e aí vai ficando mais difícil, cada vez mais difícil. Enquanto isso não acontecer, né, esses espíritos vão continuar voltando juntos. É uma escolha. Deus nos dá o resolvemos pela tolerância, pela paciência, pelo perdão, pelo arrependimento, pelo amor, pela amizade, pela paciência, né? Relevância, superando as mágoas. Ou resolvemos acertar isso, acertar essas contas, né? Ou então não evoluímos. Enquanto não acertarmos as contas com os nossos inimigos, estaremos empacados na escala evolutiva. Então é na família que a gente tem. Ah, sabe aquela irmã que você não gosta? Sabe aquele primo que você odeia? Sabe aquele filho que te odeia ou que você odeia ele? Sabe aquele pai, você gosta da mãe, mas não gosta do pai, ou gosta do pai, não gosta da mãe? Você tem uma antipatia que você nem sabe por que essa antipatia. Pois bem, vocês fomos adversários numa vida anterior. E Deus colocou a gente junto na mesma família para resolver isso. Então, é hora de contar até 10, e se precisar contar mais 10, ter paciência, ter tolerância, arrancar o ódio do coração, pensar se colocar no lugar do outro e tentar superar a mágoa e buscar o perdão. É a única solução para que as pessoas consigam evoluir. Na família, nós aprendemos o amor incondicional. Quando a mãe se sacrifica, carrega o filho durante 9 meses, né, no seu ventre, depois o filho nasce, né, a mãe, o pai, faz todos os sacrifícios, né, para criar aquela criança. É o amor incondicional operando. A gente cria um filho sem nenhuma possibilidade de imaginar que vai ter um retorno. Pelo contrário, é um amor incondicional. Então, na família, a gente aprende, pratica o amor incondicional. É onde nós precisamos praticar a tolerância, as diferenças. Em vez de brigar, tolerar a opinião do outro. Ajudar aquele irmão, aquele pai que precisa, aquela mãe que precisa. Então aprendemos sobre a caridade, sobre a fraternidade, sobre o perdão. Quantas pessoas arranjam uma inimizade dentro da família e fica 40 anos, né, alimentando a mágoa, o rancor, a mãe do filho, o pai da irmã, o irmão da irmã. Quantas pessoas, né, que os pais, a ingratidão, né, os pais criam essa pessoa e depois, na velhice, coloca lá no asilo de idosos, nem visitar vai, nas piores condições possíveis. Então, é certo, é justo? Você acha que isso vai ficar
por isso mesmo? Ou você está contraindo uma dívida seríssima com Deus quando você deixa um pai seu sofrendo no asilo de idosos? Porque Deus te deu a condição de ser cuidado por um pai, por uma mãe, e agora você, o filho ingrato, coloca, né? Relega a sua mãe e o seu pai, vai gozar dos prazeres da vida, deixando o idoso largado, às vezes a avó, o avô. Tudo isso é dívida que as pessoas vão contraindo, que nós vamos contraindo quando nós somos ingratos. Então, é preciso usar a família para aprender o amor incondicional, a praticar a tolerância, a caridade, a fraternidade, o perdão. Deus coloca muita importância nas relações familiares. Então, nós precisamos começar sermos pessoas do bem dentro da família. Vocês conhecem alguma pessoa que é uma pessoa super simpática e agradável fora de casa, trata mal os familiares e é super social na rua? Conhece alguém assim? Eu conheço várias pessoas assim. Tenho certeza que cada um dos irmãos e irmãs conhece pessoas assim. O pessoal da rua trata bem, dentro de casa trata as pessoas muito mal, trata no tapa, trata com ofensas, trata as vidas. As dificuldades que existem entre membros de uma mesma família são lembranças pretéritas de outras vidas que carregam mágoas antigas e precisam ser curadas pelo perdão. As dificuldades familiares são doenças espirituais que veio de antes. E a cura é o amor e o perdão. A dificuldade que você tem com seu irmão, ou com o seu pai, ou com a sua filha, ou com o seu filho, é uma doença espiritual de uma outra vida. E a cura, o remédio é o perdão, é o amor, é a tolerância, é a paciência. Superar pelo perdão. Esse é o remédio. Pedindo sempre ajuda a Deus. Uma grande prova que Deus coloca em nossa jornada é a superação das dificuldades entre familiares. As dificuldades entre familiares é uma prova para que possamos aprender a superar mágoas, ódios, diferenças, antipatias entre os membros da família. É um teste que Deus coloca nas nossas vidas. A presença de Deus, e isso é muito importante, a presença de Deus no âmbito familiar é fundamental para conseguirmos vencer esta prova, que é difícil, mas que é importante. Como eu vou conseguir superar minhas dificuldades familiares? Como eu vou conseguir superar as minhas dificuldades conjugais? Como eu vou conseguir superar o ódio que eu tenho do meu irmão, ou a dificuldade que eu tenho do meu filho, ou a dificuldade que eu tenho dos meus pais? Relacionamento com Deus, com a presença de Deus dentro de casa. É a força de Deus e dos seus emissários que vai nos dar a condição de superar estas dificuldades familiares. O culto cristão no lar, as orações. Quando a gente faz isso em família, é um remédio santo. Trazer os seus familiares para o culto no lar é mágico, é milagroso. Chamar o seu filho, o seu marido, a sua esposa, para um momento de oração, fazer uma pequena oração junto de manhã cedo, na hora do almoço, uma pequena prece. Isso tem um valor, tem um poder de unir a família, de superar as dificuldades. Na hora da refeição, no café, ou no jantar, ou no almoço, agradecer a Deus junto com a família, aquela prece na hora da refeição.
Isso tudo tem um poder de unir a família. Então vamos pensar nisso. Usar o culto no lar, usar as orações, usar essas pequenas preces em família como forma, né, de unir a família, de superar as dificuldades, de evoluirmos juntos. Então, essa é a mensagem que trazemos hoje sobre a força da família na nossa jornada terrena, para vencermos, para caminharmos bem, para evoluirmos, para termos êxito, para sermos felizes. Na jornada terrena, a família é a maior força, é o maior impulso. É a reflexão de hoje. Vamos ler algumas pequenas mensagens. Nós estamos com um pouco de instabilidade aqui na internet, mas estamos seguindo no culto. O Pedro Léo é a Andréia, né? O perfil está em nome de Pedro Léo, mas a Andréia diz: eu, Andréia, não consigo fazer isso. Gostaria que meu esposo e meus filhos participassem comigo em minhas preces. Olha, Andréia, muita gente no início tem dificuldade, mas o Dr. Bezerra de Menezes nos diz o seguinte: nunca desista, sempre convide, sempre ore para eles participarem, né? Prepare, olha, amanhã tem o culto, eu gostaria muito que você participasse. Participe pelo menos uma vez para vocês verem que é um culto muito aberto, não é um culto fechado de uma religião, é um culto ecumênico. É muito aberto, é um culto onde a gente participa, é um culto onde se fala de uma maneira mais espiritual do que religiosa. Então, convide, não desista de convidar os seus entes queridos, André, para participar do culto e das orações em conjunto, você vai ver o milagre que isso vai operar na sua família. A Patrícia diz: vamos divulgar o nosso tesouro. Deus abençoe. Deixa eu aqui. A Marta Moreira diz: meu pai sempre foi um homem íntegro, um esposo fiel e um pai amoroso. Mas hoje, com 92 anos, ele está jogando todo o conhecimento espírita, adquirindo sobre terras ao maltratar a minha mãe. Ando muito triste. Olha, Marta, pode ser que o seu pai esteja sofrendo uma perturbação espiritual, pode ser que ele esteja sofrendo uma influência negativa de espíritos deprimentes. Quem sabe você ora para o seu pai, coloca o seu pai em tratamento espiritual e nós vamos ajudá-lo a reencontrar o caminho dele. Não é isso? Não é verdade, irmã? Pode contar conosco, Marta. A Catarina diz: sempre tive uma relação muito difícil com meu pai e eu o culpava por tudo que dava errado na minha vida. Mas depois que comecei a fazer a minha reforma íntima, eu o perdoei. E me perdoei também. Olha que coisa bonita, muito bonito, Catarina, isso que você fez. É para isso que serve a reforma íntima, é para a gente assumir as nossas responsabilidades em vez de colocar a culpa nos outros. Vamos lá. A Vanessa fala: eu tive uma desarmonia na minha casa semana passada, eu estou fazendo o culto no lar, bebendo e tomando banho, bebendo água fluidificada, tomando banho com a água fluidificada, orando, falando com meus anjos guardião. E agora tudo melhorou. Que Deus abençoe, Vanessa. Maravilha. Fico muito feliz que você esteja usando a força de Deus para resolver os teus problemas na família. Vamos lá. Fátima Almeida: a maior prova de tudo isso que o irmão Ari está nos mostrando é que numa família muitas vezes temos 10 filhos, criamos do mesmo jeito, e apenas um torna-se um problema, né? Aquela ovelha negra da família que nós chamamos, né, Fátima? Sim, os filhos são todos diferentes, cada um universo diferente. E são grandes desafios. Os filhos são desafios para nós, os pais, e são os desafios entre si, pois eles vão ter que conviver com seus adversários de outras vidas. A Cássia diz: gratidão à espiritualidade por esta abençoada reflexão. Que Deus abençoe. Tanta mensagem bonita chegando hoje aqui. O Cosme Moreira disse: Senhor Jesus, entra na minha casa e faz um milagre em mim. Amém. Que Deus abençoe.
A Juliane pergunta qual o melhor livro para iniciar esse conhecimento. O Evangelho segundo o Espiritismo, Carmen, o Livro dos Espíritos, e nós vamos lançar ainda esse ano o nosso livro de orações, que é um livro de pensamentos, de mensagens, que te aconselhamos a comprar o nosso livro de orações também. A Joelma diz que não está conseguindo acompanhar porque a internet está caindo. Vai ficar gravado, tá, Joelma? Então, se você não conseguir acompanhar ao vivo, você pode reassistir depois. A Silveira Gislaine, que a espiritualidade de luz toca o coração de Lucas para que ele continue sempre compreendendo mais, perdoe sem julgar, saiba valorizar as graças alcançadas e seja sempre esforçado. Deus abençoe, irmã. A Pátia Almeida diz, eu também não consigo fazer junto com ninguém, faço sempre sozinha. Primeiro que nós nunca estamos sozinhos. Quando a gente faz o culto sozinho, a gente está sempre com os guias espirituais, com o nosso anjo da guarda, sempre tem um guardião da família junto, então sempre temos alguém junto conosco, então nunca estamos sozinhos. Mas nunca devemos desistir de convidar outras pessoas a fazerem conosco. Como ter paciência se eu não tenho? Estou tentando ter tanta paciência na morte, num monte de vezes e muita paciência. Edmilson Lima, Edmilson, a paciência é um dom que precisa ser desenvolvido, meu irmão. Nós temos a oração da paciência. Peça paciência a Deus que Ele vai te dar a paciência. É uma grande prova, a verdade. Vamos lá. Muito bem, ó, tem muita mensagem chegando e nós vamos ler todas depois, mas vamos continuar o nosso culto no lar, que fique como reflexão este tema da importância da família na nossa vida. Agora convidamos as irmãs e aos irmãos para fazermos juntos a prece rogatória. Você que passa por uma dificuldade, por um problema, por uma doença, por uma tristeza, por uma ansiedade, é hora de colocar o pedido a Deus nesse momento. Orientamos que você mentalize a presença de Jesus à sua frente, Jesus segurando as suas mãos, olhando para você nos seus olhos, dentro dos seus olhos, sorrindo e te abraçando. Mentalize Jesus sentando-se à sua frente, ao seu lado, e pedindo para você conversar, colocar os seus problemas para Ele. Ele vai te escutar agora, Ele vai te orientar, vai te aconselhar. Então seja sincero com Jesus, reconheça os seus erros, as suas fraquezas, os seus pecados, confie em Jesus, que Ele vai te ajudar. Acompanhe agora conosco a nossa prece rogatória. Obrigado, Senhor, por todas as coisas maravilhosas que o Senhor nos doou nesta vida terrena. Obrigado pela alma imortal e pela grande oportunidade para reencarnarmos para a jornada terrena, essa experiência terrena, ao qual viemos não a passeio nem a lazer, viemos para o aprendizado, viemos para a evolução, para corrigir erros. Viemos também para quitar dívidas por erros passados. Reconhecemos, Senhor, que somos ainda imperfeitos e por isso precisamos da mudança íntima, da mudança pessoal, da reforma. Cada um buscando reformar a si mesmo, sem se preocupar em mudar os outros. Cada um evitando criticar, apontar o dedo ou julgar o próximo, julgando a si mesmo. Não para carregar sentimentos de culpa, mas para avaliar seu próprio comportamento, sua ética, seus erros e corrigi-los pouco a pouco, passo a passo, degrau a degrau. Assim, Senhor, neste momento, cheios de fé em Ti, entregando a nossa vida ao Senhor e aos seus anjos, assumimos o compromisso diante de Ti e da espiritualidade amiga de fazer a nossa reforma íntima. Aprendemos a perdoar, sermos mais tolerantes, a sermos menos invejosos, menos vaidosos, mais caridosos,
mais fraternos, mais bondosos, mais amorosos, mais pacientes, mais tolerantes. Esse é o objetivo da nossa reforma íntima, Senhor. E desejamos a sua ajuda, a sua orientação para conseguirmos, passo a passo, fazer a nossa evolução através da reforma íntima. E assim, Senhor, cheios de fé e comprometidos com essa mudança, pedimos humildemente as tuas bênçãos para a nossa vida. Abençoa, Senhor, a nossa saúde do corpo e da alma. Abençoa, Senhor, a nossa família, o nosso lar. Abençoa, Senhor, nossos familiares, nosso cônjuge, companheiro ou companheira. Abençoa nossos filhos, Senhor. Abençoa nossos irmãos, nossos pais. Nossos entes queridos encarnados e desencarnados. Pedimos, Senhor, que ilumine a nossa estrada, para que possamos caminhar sempre na estrada que Jesus nos mostrou, sem nos desviar desse caminho. Senhor, abençoa a nossa fonte de renda que nos permite ter o pão de cada dia, ter o teto para morar, roupa para vestir e cuidar da nossa família. Pedimos, Senhor, que coloque sobre nós a tua mão, as tuas mãos que curam, que aliviam dores, que aliviam sofrimentos, que resolve, nos fortalece para resolver problemas, principalmente dos que mais sofrem. Muitos aqui, irmãos e irmãs, Senhor, estão na depressão, na ansiedade. Muitos aqui vivendo o desespero, até com ideias, suicidas. Hoje conversei com uma irmã, muito triste, e pedimos, Senhor, que todos que passam por esta depressão, por essa síndrome do pânico, por essa ansiedade, por essa tristeza, amargura da vida, que se motive, que veja a luz, que levante para seguir em frente, com a ajuda dos teus anjos, seguir a jornada da vida. Senhor, ajuda, abençoa, cura os que estão doentes, os que estão em tratamento de câncer, de fibromialgia, de problemas da coluna, problemas do coração, problemas nos órgãos vitais, os que estão precisando de uma força, de uma ajuda, uma luz para resolver problemas familiares e resolver problemas financeiros. Muito obrigado, Pai amado, temos certeza que seremos atendidos de acordo com a fé e o merecimento de cada um de nós. Amém. E assim, queridas irmãs e irmãos, deixamos a nossa prece rogatória, certo que seremos atendidos pelo Pai Celestial. Agora, convidamos todos para a bênção de proteção familiar. A oração de hoje, bênção de proteção familiar. Acompanhe conosco esta bela mensagem. Amado Pai Celestial, agradeço-te pelo dom da vida e pelos ensinamentos e lições valiosas que, através das experiências da jornada, me possibilitam aprender para evoluir. Compreendo, generoso Pai, que através de difíceis e dolorosas provas terei a oportunidade de regeneração e de reforma interior para o meu próprio melhoramento. Entendo, Senhor Deus, o grau de minhas imperfeições e as dívidas que carrego, frutos de erros e de falhas pretéritas, que foram praticadas na minha caminhada da vida. Por isso, meu Pai, comprometo-me a ser merecedor de tuas bênçãos divinas, realizando a minha reforma íntima e minha automudança evolutiva. Assumo o compromisso, Senhor Deus, de buscar passo a passo, abandonar os meus vícios e defeitos morais, superando as minhas mágoas e egoísmo. Prometo também, Deus amado, praticar o bem comum e a caridade fraterna e ser fiel a Ti com fé inabalável em minha jornada terrena. Rogo-te, pois, amado Deus, permita-se em Tua generosidade que Teus anjos, Teus espíritos de luz, como missionários de Jesus Cristo, venham auxiliar o meu lar. Protege, excelso Senhor, nas horas difíceis
e dolorosas, através de teus emissários, o meu ângulo familiar. Permite, Pai Celestial, que pelas mãos dos guias espirituais cheguem as proteções divinas, trazendo harmonia, paz espiritual, evitando conflitos e desequilíbrios. Consente, amado Pai, que estas vibrações energéticas fechem as janelas do meu lar, fortalecendo as defesas contra influências negativas. Rogo-te, Senhor Deus, que tais forças beneficentes alcancem os membros da minha família e, como raios divinos e luminosos, venham fortalecer o meu lar. Peço, Deus amado, que pelas mãos de teus emissários estas energias benfazejas circulem permanentemente no seio de minha família, realizando as bênçãos da harmonia familiar. Rogo-te, Pai Celestial, que tais energias divinas emanadas dos espíritos de luz promovam sempre que necessário a limpeza espiritual do meu ambiente familiar. Permite, amado Senhor, que os teus anjos de luz retirem da minha casa as impurezas deletérias e principalmente nos protejas da presença de espíritos deprimentes e perturbadores. Entendo, Pai amado, que os desequilíbrios emocionais, que as imperfeições comportamentais no lar, provinda das mágoas, dos rancores, são as causas destas energias negativas que perturbam e desarmonizam a família. Compreendo, Senhor, que comportamentos deprimentes, como os sentimentos de culpa, crises nervosas, preocupações excessivas, intolerâncias, atraem obsessores para o meu lar. Sei também, amado Senhor, que pensamentos de egoísmo, de inveja, vícios morais, sentimentos de vingança também envenenam a paz e a harmonia familiar, adoecendo as relações domésticas. Por isso, Senhor, rogo-te que tais espíritos perturbadores sejam retirados pela proteção divina e que o meu lar passe a ser protegido pelos teus guardiões iluminados. Medito na intenção de nosso Senhor Jesus Cristo para que permita esta bênção divina aplicada pela misericórdia, aplicada pelos missionários de luz, agindo em meu ângulo familiar, nesta corrente de orações fraternas. Rogo-te, amado Cristo, trazer até mim, nesse instante, pela força de tua energia luminosa, a paz, a harmonia para a minha família, em nome do Senhor, meu Deus. Agradeço, Pai amado, pelo atendimento às minhas preces, neste momento de desafios na jornada, protegendo a minha casa, meus entes queridos. Rogo-te, pois, amado Pai Celestial, que abençoa minha vida e minha família. Abençoa a prosperidade de nossa jornada, abençoa a felicidade de nossa existência, motiva-nos para o trabalho digno e para enfrentar desafios. Cura as enfermidades de nossos corpos e as doenças de nossas almas. Assim seja, conforme tua vontade. Mensagem do Dr. Adolfo Fritz, equipe Bezerra de Menezes. Belíssima mensagem de Dr. Adolfo Fritz, bênção de proteção familiar. Agora, queridas irmãs e irmãos, convidamos todos para a leitura de hoje, a leitura do Evangelho. Hoje temos uma mensagem, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens 3 a 5, a porta estreita. Acompanhem conosco esta belíssima mensagem, leitura.
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Tendo-lhe alguém feito essa pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhe ele, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começaste a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois, pois vos hei a dizer, comemos e bebemos na tua presença e nos instruímos nas nossas praças públicas. Ele vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Lucas capítulo 13, versículo 23 a 30. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, mas e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a porta da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo. É obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, pois a que poucos se resignam. É complemento da máxima, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria de suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Mas de que delitos está a humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte, no presente e no futuro? Se toda ela se achasse degradada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Porque essa porta tão estreita que só há muito pouco se é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte? Assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade, toda a sabedoria das máximas de Cristo. Fonte o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens 3 a 5. Belíssimo texto, não é verdade? A porta estreita. No texto nos fala que existe a porta larga, o caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo é aquele caminho que se apresenta a todos, que a maioria acaba escolhendo. É o caminho fácil, é o caminho da luxúria, é o caminho da vaidade, do orgulho, é o caminho que vale pelo ter e não pelo ser, é o caminho do vício, né? Só que é o caminho que leva à perdição. O caminho estreito é muitas vezes o caminho da dor, do sacrifício, de respeitar o próximo, de ajudar quem precisa, da tolerância, da paciência. Esse é um caminho mais difícil.
porém, é o caminho que leva até Deus. Então, nós temos aí a escolha, nós que temos que fazer essa escolha e nos responsabilizar por ela. Muito bem, queridas irmãs e irmãos, agora convidamos todos para a oração de São Francisco, última parte do nosso culto no lar. Acompanhe conosco a bela oração de São Francisco. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Belíssima oração de São Francisco de Assis. Muito bem, chegamos ao final do nosso culto cristão no lar. Façamos juntos agora a fluidificação da água, né? Já estamos aqui com o nosso copo de água, com a garrafinha de água aqui, né? Os nossos guias espirituais estão presentes. Vamos pedir aos guias espirituais para colocar a medicação na nossa água, para a cura do corpo, para a cura da alma, para o fortalecimento na nossa jornada da vida. Façamos a oração do Pai Nosso juntos, mentalizando luzes coloridas penetrando na água. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bem, queridas irmãs e irmãos. Já podemos beber a nossa água, já está fluidificada. Queremos agradecer a presença de todos aqui no culto, no lar, com a paciência que vocês tiveram, formando essa corrente de orações, mesmo tendo uma certa interferência aí, a internet teve alguma variação no início do culto, mas todos com paciência permaneceram unidos aqui e o nosso culto prosseguiu. Gostaríamos de agradecer, portanto, a presença de todos vocês. Gostaríamos de agradecer a presença de toda a equipe Bezerra de Menezes. Todos os médicos, enfermeiros, os obreiros, os tarefeiros do Senhor que estiveram aqui presentes, nos auxiliando, nos iluminando. Obrigado, doutor Bezerra de Menezes. Obrigado, doutor Fritz. Obrigado, Imara. Obrigado, irmã Sheila. Obrigado, André Luiz. Obrigado, Chico Xavier. Obrigado a todos os missionários de luz. Gostaria de agradecer às nossas coordenadoras, a equipe Bezerra de Menezes do Plano Terreno,
que tem feito um trabalho maravilhoso aqui de auxílio, de orientação, cuidando dos nossos grupos de terapia. Temos muito que agradecer a todas as nossas coordenadoras da equipe Bezerra de Menezes, as nossas auxiliares, as nossas tarefeiras, as nossas obreiras, que ajudam tanto a equipe Bezerra de Menezes. Gostaria de agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado Cristo, que nos mostrou o caminho, que envia seus missionários, que ilumina a nossa vida. Obrigado, Jesus. E nosso maior agradecimento a Deus, nosso Pai, que é a razão da nossa vida, que promove tudo de bom que nós temos, que nos deu a luz, que nos deu a vida, que nos deu a oportunidade da jornada terrena. Obrigado, Senhor Deus. Fiquem conosco para a terapia nos grupos de terapia, nos grupos de WhatsApp. Vocês têm aqui o número do WhatsApp aqui ao lado, né? Quem não faz parte do nosso grupo de terapia, pode pedir para participar dos grupos de terapia. E quem desejar tratamento espiritual, equipebezerrademenezes.com.br. Um grande abraço, Deus abençoe a todos, continue conosco. A partir das 11 horas, 10h30, 11 horas, já iniciaremos com a oração da madrugada. Que Deus abençoe a todas as irmãs e a todos os irmãos.